Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Investir e Aposentar. Hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário KNCR11. Vamos abordar algumas características do fundo, mas o mais importante é que vou apresentar para vocês o cálculo do preço justo. É claro, quando falamos aqui de preço justo, estamos falando do preço justo com base no histórico de dividendos do ativo. Agora aqui fica a minha pergunta para vocês. Quando vocês compram um ativo, seja ação ou um fundo imobiliário, vocês fazem análise do preço justo? Vamos entender rapidamente como funciona o cálculo do preço justo. Esse cálculo, pessoal, ele é feito com base na média anual dos dividendos. Normalmente para as ações, consideramos a média dos últimos 5 anos. Para os fundos imobiliários, vamos abordar outros períodos que veremos mais pela frente. Com essa média, dividimos pelo percentual de retorno de dividendos que desejamos, o que chamamos aqui de percentual de yield esperado. Mais na frente vou mostrar para vocês esse cálculo com base nos dados do KNCR11. Mas, antes de continuarmos, um lembrete muito importante, pessoal. Esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. A análise que faremos aqui será para fins educacionais. Então vamos lá, vamos falar um pouco do KNCR11. Vou apresentar para vocês algumas características desse fundo. Já pararam para observar que quando falamos de um fundo imobiliário, normalmente não falamos pelo nome dele, mas sim pelo código de negociação na Bolsa de Valores. Por exemplo, BTLG, MXRF11, BCFF11. O nome do KNCR11 é Quineia Rendimentos Imobiliários. Atualmente ele é administrado pela Intrag e sua gestora é a Quineia Investimentos. Tanto a Intrag quanto a Quineia são empresas do Grupo Itaú. O segmento do KNCR11 é de papéis, com foco maior em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Agora apresentando aqui para vocês alguns números do KNCR11. A cotação atual do fundo é de R$ 105,94. É claro, esse valor é com base no fechamento do dia 16 de setembro. O valor patrimonial por cota é de R$ 101,42, o que dá um PVP, que é preço sobre valor patrimonial, de 1,04. O fundo tem um pouco mais de 370 mil cotistas. Atualmente está entre os 10 fundos com mais quantidade de cotistas na Bolsa de Valores. E o dividend yield do fundo é de 11,46%. Agora vamos entrar na parte mais importante do nosso vídeo, que é o cálculo do preço justo. E qual vai ser a dinâmica do cálculo? Vamos considerar o histórico de dividendos do fundo com base em 2 períodos de meses. Os últimos 12 meses e também os últimos 24 meses. Veja que estamos considerando um período diferente das ações, até porque a recorrência de pagamentos dos dividendos dos fundos imobiliários é bem diferente das ações. E para o retorno que esperamos em dividendos anualmente, vamos considerar 7 percentuais, de 6% até 12%. Sim, eu sei, vocês devem estar se perguntando, mas por que 6%? Coloquei essa faixa de percentual para que cada pessoa analise e encontre um percentual confortável para a sua carteira. E também a média desse percentual vai ser diferente para cada segmento de fundo imobiliário. Sabemos que fundos do tipo tijolo possuem uma média de yield menor, enquanto fundos do segmento de papel tendem a ter um percentual bem maior. É claro, isso com base no cenário atual da nossa economia. Fechada a nossa dinâmica, vamos para os dados do KNCR11. Aqui apresentamos o histórico de dividendos dos últimos 12 meses do KNCR11. O menor dividendo desse período foi de 95 centavos, enquanto o maior foi de R$ 1,11. A soma dos dividendos desse período foi de R$ 12,10. Esse valor é muito importante para a gente, pois utilizaremos ele no cálculo do preço justo para esse período, de 12 meses. Aqui temos o histórico de dividendos dos últimos 24 meses. Observe que, desse período apresentado, os primeiros 12 meses têm uma rentabilidade melhor do que dos últimos 12 meses. A soma dos dividendos desse período foi de R$ 25,86. Como estamos avaliando o percentual de retorno anual, vamos dividir esse valor por 2 e teremos o resultado de R$ 12,93. Vamos também guardar esse valor de R$ 12,93 para utilizarmos no cálculo do preço justo, considerando o período de 24 meses. Então, para exemplificar melhor o cálculo, vamos utilizar as informações que recuperamos do KNCR11. Para o campo média anual dos dividendos, vamos considerar os dividendos do período de 12 meses,
que foi de R$ 12,10. Já para o campo percentual de yield esperado, vamos considerar o percentual de 9%. Esse cálculo nos leva ao preço justo de R$ 134,44. E qual é a leitura desse resultado? Vamos supor um investidor que entende que o retorno anual de 9% em dividendos do KNCR11 seja um bom retorno. Nesse caso, ele buscaria comprar esse ativo a esse valor de R$ 134,44, ou até menos que isso. Outros investidores até chamam esse valor de preço teto do ativo. Bem, entendido o cálculo, vamos para o resultado com todos os períodos e percentuais que estabelecemos. Aqui está a nossa tabela, que será preenchida com os preços justos para cada yield esperado, separado pelos períodos de apuração. Mas antes de apresentar o resultado para vocês, tenho que falar uma máxima do mundo dos investimentos. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, pessoal. Lembre-se que o cálculo que estamos fazendo aqui é apenas mais um indicador na análise dos nossos investimentos. Outros indicadores também são importantes na nossa tomada de decisão. Por isso, fica aqui a minha dica, pessoal. Estude sobre investimento, para que você mesmo tome as decisões de qual ativo comprar, quando comprar, se está caro, se está barato, beleza? Voltando ao preço justo, vamos para os nossos resultados. Observem que se comprássemos o KNCR11 no valor atual de R$ 105,94, estaríamos com um yield anual entre 11% e 12%, considerando o histórico de dividendos dos últimos 12 meses. Já para o período de 24 meses, estaríamos com um yield de mais de 12%. Vocês acham que esse yield de 12%, considerando o preço atual da cota de R$ 105,94, é factível? Será que ele se sustenta para os próximos meses, considerando que os dividendos dos últimos 12 meses estão menores do que os dos 12 meses anteriores? Mande o que você acha aqui nos nossos comentários. Bem, pessoal, esse foi o nosso estudo sobre o preço justo, ou preço teto, como vocês preferirem chamar, do KNCR11, considerando os dividendos até setembro de 2024. Se vocês gostaram desse conteúdo, então inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos e ativem as notificações para mais dicas sobre preço justo dos fundos imobiliários. Visite também o nosso blog, lá também falamos do KNCR11, com o cálculo do preço justo, ou preço teto. O link está aqui embaixo, na descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.